Muito bem, estamos de volta com a nossa semana especial Sentimentos, aqui nessa segunda-feira. Doutora Maressa conosco, doutor César conosco. A gente assistiu a primeira partezinha do primeiro episódio dessa segunda temporada do Sobreviver, esse documentário que conta de sofrimentos humanos reais, e você acompanhou a história da Amanda Costa. A gente viu que ela chegou no estado crítico de anorexia, sofrendo crises renais, sofrimento da família ali acompanhando e se sentindo impotente diante dessa situação. Será que ela conseguiu dar a volta por cima? Vamos dar uma olhada? A gente continua agora a nossa segunda parte dessa história de superação do Sobreviver de hoje. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei a ter essa preocupação mais importante, e aos 16 eu sofri o auge ali da anorexia. Era uma fase em que eu estava preocupada com o vestibular, que eu estava preocupada com outras decisões da minha vida, mas esse controle do peso era o que estava dominando ali os meus pensamentos, né, a maior parte dos dias. Eu voltei do hospital e eu continuava ainda com aquela busca incessante pela perda de peso, mas eu me via dentro de uma situação onde eu já não tinha mais uma rotina feliz. Tudo que eu fazia antes envolvia comida e, de repente, eu não tinha mais o que fazer, né? Eu não podia sair com os meus amigos porque eu ia comer, e aí como é que eu ia driblar essa situação de não comer? Comer era um problema. Eu não podia mais praticar o esporte que eu amava fazer porque eu estava muito abaixo do peso, então eu estava vetada de fazer atividade física. Eu não podia sair sozinha, porque também não tinha confiança da minha mãe, de eu ficar muitas horas fora de casa e não me alimentar. Então, eu estava muito limitada, muito sozinha, muito restrita. Eu passei a escrever isso no diário, né, nesse lugar de muita solidão mesmo, de muita dor. E escrevendo mesmo, refletindo sobre tudo que estava acontecendo, eu me vi numa situação tipo, poxa, que saudade da Amanda que eu tinha o ano passado, que eu era o ano passado. E eu percebi que só tinha um jeito de eu voltar a ter a vida que eu tinha antes e que aquilo era muito valioso para mim. Eu queria viver o que a Amanda do ano anterior tinha. Eu não tinha muita noção também, eu acho, da situação, sabe? Mas eu tinha muita dó também dela, e da maldade das pessoas com ela. Porque muita gente ficava falando mal da aparência dela, ficava falando que ela estava igual uma caveira. Até os médicos também falaram isso pra ela. Tinha uma médica que falou, você não quer comer? Você não tá vendo que você vai morrer? Alguma coisa assim. Então eu ficava muito triste pela maldade das pessoas com ela. E nesse momento, quando eu estava ainda saindo do hospital, fazendo check-ups para entender como é que meu rim estava funcionando, eu tive uma herpes esofágica, né? Então, um vírusinho se instalou no meu esôfago, eu não conseguia comer direito, justamente porque doía para engolir. E nisso eu vi uma vantagem, assim, de falar para as pessoas que o que me fazia não comer era, na verdade, a herpes esofágica, né? E não necessariamente a anorexia, né? As pessoas não precisavam saber que eu tinha anorexia. E muito disso, assim, dessa estratégia que eu acabei criando, bolando na hora de olhar, falei, como é que eu vou sustentar isso? Se deu por uma visão diferente de um médico que me acolheu, que foi esse nefrologista, que estava me cuidando dos meus rins, mas ele olhou para mim como Amanda de uma forma integral. Uma das coisas que me chamava muita atenção no tratamento com ele é que ele me olhava como Amanda sem o julgamento, porque todos os outros médicos me tratavam como uma paciente anoréxica. E era esse o nome que eu ouvia. E quando eu falava com ele, ele me tratava pelo nome Amanda. Vamos tratar isso, vamos tratar aquilo, vamos tratar outras coisas que estão acontecendo que não necessariamente é a anorexia. E aí eu comecei a tratar a herpes esofágica e comecei a tentar me alimentar. Foi muito difícil esse reganho de peso, porque por mais que fosse um ganho pequeno, era como se eu percebesse cada
centímetro crescendo em mim, né? Então, uma dobrinha ali, que era um pouco mais de tecido mesmo de pele, porque não tinha nem como ganhar tanta gordura em pouco tempo, eu percebia. Era muito triste ter que colocar mais comida no prato. Eu lembro, assim, claramente de fazer meu café da manhã aos prantos, porque eu não queria comer mais um pão, tipo, um pão inteiro. Eu fazia uma xícara de café bem pequenininha. E um lado meu, assim, queria controladamente, assim, manter aquela resistência, o peso, a perda de peso, o controle sobre, né, aquele emagrecimento. E um outro lado queria muito a minha vida de volta. Então, nesse momento, né, em que eu já estava lá com os meus 16 anos e atingido o meu menor peso na vida, que foi os 29 quilos, eu comecei a tomar essas ações de tentar me alimentar mais, de tentar comer mais. Mas aí quando começou a ganhar peso, nossa, foi uma alegria, né? Foi uma vitória. Porque ela reviveu, né? Começou a pegar o peso direitinho, né? Fiquei muito feliz. Percebo que minha mãe foi muito parceira em vários momentos, ela me acolheu muito. Até mesmo quando eu ia para o hospital, né? Passar por outras especialidades enquanto ela ainda não tinha um diagnóstico 100% certeiro, enquanto eu não fui no médico adequado. E tinha lá o médico me falando que eu tinha anorexia nervosa, falando que eu estava cadavérica. Ela tentava sempre ficar do meu lado, né? Então, acho que isso foi muito importante para o tratamento, porque se ela não tivesse tomado as rédeas, segurado firme na minha mão e sido firme, né, se posicionado ali, eu talvez não teria tido também forças para me reconectar com essa vontade de viver, com essa vontade de sair desse movimento e voltar para a vida que eu tinha. Então, minha mãe foi crucial nesse processo. Hoje eu sou uma pessoa feliz com a comida. Eu não sei, eu amo comer, né? Eu acho que eu aprendi a lidar com essas dificuldades, né? Esses desafios. Foi difícil fazer todo esse suporte, não tendo um suporte adequado, porque eu não queria aquele suporte naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma intimidade com a minha relação com a comida muito grande. Então, eu me sinto feliz em comer, em nutrir meu corpo, em observar as minhas sensações, as minhas percepções, né? Em correlacionar isso também com as minhas emoções. Tem dia que eu tô triste e eu quero comer um brigadeiro, né? Eu me vejo acolhida ali comendo um brigadeiro de colher, por exemplo. E tem dias que eu tô muito feliz e eu vou confraternizar com as pessoas, e isso também envolve comida. E eu poder fazer isso sem necessariamente ter que ficar contando milimetricamente o que eu tô comendo, por quanto tempo, quanto que isso vai render no meu corpo ou não. Isso é libertador, isso é fantástico, é muito gostoso a gente poder comer com essa liberdade. Então eu me sinto muito feliz, né? Por ver ela assim, né? Ela lutou também, né? Ela lutou pela vida dela. Ela lutou pela vida dela, né? Eu fico muito feliz pela minha filha, né? Tá aí. A Amanda de hoje é uma mulher feliz, né, com o corpo, feliz com a relação que ela tem com a comida, decidida com relação à profissão e ao propósito de vida, que entende as dificuldades e os desafios, né, de um transtorno alimentar, e que isso talvez se reflita para várias outras coisas da vida, né? E que para tudo se há uma solução, né? A gente precisa, na verdade, de repente, buscar os caminhos pensando no positivo, em como a gente vai conseguir driblar essa situação, chegar a um lugar melhor. E eu acho que o que foi mais importante para eu me tornar quem eu sou e chegar até aqui, né, com vida, porque, né, eu praticamente podia ter morrido mesmo naquele período do auge do transtorno alimentar, foi eu, de fato, determinar que eu queria viver, assim. Eu queria muito continuar a minha vida, eu não queria que meu brilho se apagasse, eu não queria que minha história se acabasse naquele momento. Eu não queria ser um projeto falido, então a minha vontade de vencer e de viver foi maior do que o meu controle sobre o meu peso, sobre o meu corpo. Então hoje eu me considero uma mulher feliz e agradecida pela minha vida. Que lindo, a vitória sobre a vida, Dr. César. O senhor sempre fala aqui uma coisa que eu acho importante.
A gente pode ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. E a Amanda trouxe uma visão diferente agora, porque às vezes a gente está sofrendo, doutora Maressa, e as pessoas definem a gente só por aquele sofrimento. Elas nos veem como a depressiva, a pessoa ansiosa, a pessoa isso, aquilo, e a gente deixa de ser a gente mesma. Isso é verdade. Talvez o que salvou a Amanda foi aquele olhar daquele médico que começou a tratar ela de um jeito mais, não tão óbvio, né? Humanizado. Sim. A gente chama de um tratamento humanizado, quando ele preconiza o olhar para a pessoa, para quem ela é, para o que ela gosta, para aquilo que é prioritário para ela. É só a partir desse momento que realmente o tratamento fez sentido, né? Quando ele encontrou o caminho dentro da personalidade dela e daquilo que ela tinha como referência, como princípio, como importante, que era a vida, que ela pôde começar a trabalhar e se esforçar para que o tratamento fosse possível. Doutor César, interessante que, lembrando aqui, eu já falei uma outra vez, o pai da medicina, Hipócrates, que é grego, né? O pensamento grego separa corpo de mente e tal, mas Hipócrates tinha uma visão diferente. Ele falava assim, de que mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é procurar saber que pessoa tem essa doença, né? Então, a visão da pessoa é muito mais importante do que focar num órgão, num sofrimento específico ali. Agora, as dores emocionais, a gente trouxe aqui a história da Amanda, uma história muito impactante, mas as dores emocionais, elas podem se manifestar em várias áreas da nossa vida. E você percebeu que na adolescência é aquela idade em que a gente está definindo muita coisa. A doutora Amanda falou do cérebro, né? Que está agora partindo para uma outra compreensão de vida muito mais, absorvendo raciocínios mais abstratos. Mas a gente está mudando a relação com o nosso corpo o tempo inteiro, desde que a gente nasce. Imagine, você foi formado na barriga da tua mãe e agora você não cabe mais, talvez nem do lado dela aí, né? A gente está o tempo inteiro em transformação. Sim. Algumas a gente vê mais claramente, outras estão acontecendo aqui. Exatamente. O adolescente está o tempo todo em transformação e é por isso que os sintomas aparecem de outra forma, né? Na infância, na adolescência, na idade adulta. Eu coloquei no bloco anterior, né, que a anorexia na adolescência pode aparecer diferente na idade adulta e isso mascara. E agora eu fiquei pensando, alguns pais podem estar preocupados, será que o filho tem alguma questão aí em casa? E eu queria colocar aqui, não é só deixar de comer que faz a gente pensar na anorexia. Existem momentos que a criança pode ter, o adolescente pode passar por períodos que ele vai comer menos, se ele está estressado, se ele está passando por um exame difícil, alguma preocupação, isso é transitório. Sempre lembrar para os pais que quando é uma coisa prolongada, aí sim a gente tem que se preocupar e procurar ajuda. E o pediatra é o nosso fiel escudeiro ali, porque ele tem a curva de crescimento da criança, ele vai acompanhar o crescimento tanto do peso quanto da estatura, e ele vai perceber se algo está acontecendo que está impedindo aquela criança, aquele adolescente de alcançar todo os marcos, né? Exatamente. Que cada um tem uma genética diferente do outro, alguns são mais altos, outros são menores, então por isso a gente tem que acompanhar naquela curva de crescimento. E aí quando a gente tem um problema, por exemplo, como a anorexia, ali a curva de crescimento daquela criança e do adolescente vão estar se alterando por causa da baixa ingesta alimentar. Vai refletir, fique atento, esse olhar mais especial para o seu filho ou para essa criança que você acompanha aí, precisa acontecer ao longo de toda essa vida de cuidado. E depois, quando os filhos crescem, certamente a gente tem ainda um cuidado que é diferente, uma preocupação, mas que também é privilégio compartilhar. Eu vou te dar mais uma vez aqui a oportunidade de receber aí na sua casa o nosso guia de estudos, Sentimentos. Tem muita gente aqui preparada para receber a sua ligação. Quem será que vai receber a sua ligação? Pega o telefone, liga agora para cá, 12 21 27 31 21. Pelo WhatsApp você também consegue pedir o seu guia, 12 9 8244 44 49. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada depois de entender
que é que Jesus está disposto a fazer por você, não importa onde você esteja na caminhada desta vida, não importa. Vamos fazer um intervalo ainda? Dá tempo de um intervalo e na volta você vai ter aqui algumas dúvidas, você vai acompanhar dúvidas respondidas pelos nossos especialistas de hoje. Doutora Maressa, doutor César estão aqui, apostos. Mandou, não mandou? Dá para mandar sua dúvida ainda aqui para o nosso WhatsApp. Aproveita o intervalo, a gente volta já.